Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são como um caminho, uma via de felicidade, porque o termo bem-aventurados, do grego makarios, significa justamente isso, felicidade. Não uma felicidade passageira, mas sim uma felicidade que é permanente, porque é uma experiência da glória futura já no nosso presente. Por isso que Jesus Cristo ele nos apresenta 9 bem-aventuranças. Esses 9 degraus que nos levam a uma ascensão de vida, para uma maturidade cristã, para alcançarmos a maturidade do próprio Cristo. E nós vemos como que Jesus Cristo ele vai nos apresentando uma realidade que vai nos conduzindo sempre a outra. Por isso que o primeiro degrau que Jesus Cristo nos chama a viver é a pobreza. E ele vai dizer, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre significa ser capaz de ser desapegado, desapegar-se, renunciar das coisas materiais, para que possamos experimentar já nesta terra a realidade celeste. Ter o reino dos céus significa abandonar tudo nesta terra para alcançar o bem eterno. Depois dessa vivência da pobreza, nesse exercício desse primeiro degrau, nós somos alçados pelo próprio Cristo, pela graça divina, pelo Espírito Santo, ao próximo degrau. A próxima bem-aventurança, onde Jesus Cristo vai dizer, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aqui nós vemos que a aflição é uma consequência da renúncia, porque na medida em que nós vamos aprendendo a renunciar, exercitando essa renúncia diária e daquilo que são os bens materiais, os bens desta terra, nos vêm algumas aflições. O medo da falta de alguma coisa, vem aquela aflição que é consequência daquilo que é a experiência do abandono das coisas materiais, das seguranças materiais. Mas quando nós vamos exercitando esse desapego, nós vamos sendo consolados por Deus. Porque na medida em que nós nos libertamos dos bens materiais, das coisas materiais, cresce em nós a liberdade. E por isso que nós vemos no segundo degrau, onde Jesus Cristo nos chama a atenção sobre essa consolação. Porque a consolação é a experiência espiritual com Jesus Cristo. Essa experiência mística de tê-lo em nossa vida, de experimentá-lo em nossa vida. E aprendendo a desapegar-se das coisas materiais, aprendendo a viver essas aflições e sermos consolados, somos levados, conduzidos à próxima bem-aventurança, que é a mansidão.
Porque na medida em que nós vamos acostumando a essa vida de pobreza, a essa vida de encarar as dificuldades, os sofrimentos, as aflições, nós vamos aprendendo a ser mansos. Isso significa aprendemos uma capacidade de tranquilidade da alma diante das adversidades. Por isso que os mansos possuirão a terra, porque eles não agem de forma precipitada, mas sempre têm a paciência para avaliar e refletir sobre todas as coisas que acontecem à sua volta. Depois dessa bem-aventurança, Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Depois de aprender a viver na mansidão, ser capaz de refletir sobre todas as coisas, nos vem também a graça de sermos justos. E é claro que essa é uma grande dificuldade pelo pecado que está em nós, mas nos vem essa capacidade de discernir sobre a justiça. E assim o próprio Deus vai nos dando essa graça de aprender a discernir todas as coisas retamente. E essa bem-aventurança nos leva à próxima, porque aprendendo e ansiando essa vida da justiça, nós aprendemos o que é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é a misericórdia. Por isso que a próxima bem-aventurança é justamente isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Na medida em que nós vamos crescendo nessa experiência com Deus, nessa experiência de intimidade, de unidade com o próprio Deus através de Jesus Cristo no Espírito Santo, nós vamos aprendendo realmente a agir como Ele agiu. E essa vivência da misericórdia nos leva àquilo que é a próxima bem-aventurança, onde Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Veja que a misericórdia é essa capacidade de participar da miséria do coração do outro, assim como Deus participa da miséria do nosso coração. E na medida em que nós vamos aprendendo a experimentar isso, nosso coração ele vai se purificando, porque nós deixamos de condenar, de julgar, deixamos de apontar o dedo para as falhas dos outros e começamos realmente a aprender a ver a presença de Deus em todas as coisas, na vida dos nossos irmãos, na nossa vida, nas circunstâncias. E essa pureza de coração que nós vamos adquirindo vai nos permitindo realmente sermos capazes de contemplar a presença de Deus. E quando contemplamos, aprendemos a contemplar a presença de Deus, nós somos conduzidos a outra bem-aventurança. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão filhos de Deus, serão chamados filhos de Deus. Veja que a pureza de coração, a capacidade de ver a Deus, nos capacita a refletir a presença do próprio Pai do céu. E isso vai cada vez mais manifestando na nossa vida que nós somos filhos de Deus, pela paz que nós vamos aprendendo a transmitir. Essa paz que já está no nosso interior e que nós conseguimos transbordá-la para o nosso exterior, permitindo com que Deus se manifeste através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas relações, e as pessoas elas começam a perceber a presença de Deus na nossa vida. E depois desta sétima bem-aventurança, esse sétimo degrau da nossa vida interior, da nossa vida de maturidade cristã, Jesus Cristo nos apresenta os últimos degraus para que nós possamos subir, que esses são, sim, aquilo que é a experiência da cruz, da paixão de Cristo, que é a vivência, ou podemos dizer a experiência mística de maior maturidade que nós podemos ter. E Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Veja que Jesus Cristo, ele vai nos alertando sobre aquilo que é a vida cristã, essa vida de dificuldade, de participação da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, dessa participação dos mistérios do seu sofrimento. Por isso que nós precisamos primeiro subir esses primeiros degraus, esses 7 primeiros degraus, para sermos capazes de enfrentar esses 2 últimos, para que assim possamos permanecer firmes. Porque depois desses 2 últimos degraus, o próprio Cristo, ele nos faz uma promessa e diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa é a grande promessa que Jesus Cristo nos oferece, essa felicidade de bem-aventurança já nesta terra, para que possamos perseverar nessa experiência de Deus, nesse caminho de maturidade, nesse caminho onde nós vamos experimentando a vida do próprio Deus em nós. E a partir disso nós vamos realmente perseverando nessa vida de comunhão, de unidade, nessa vida de intimidade, para que possamos já nesta terra experimentar a alegria eterna e, perseverando nessa terra, possamos receber como recompensa o reino dos céus. Por isso, busquemos refletir sobre a nossa vida e buscando entender as bem-aventuranças que são um caminho de santidade, um caminho de plenitude, esse caminho de maturidade da vida cristã. E essas bem-aventuranças nos ajudam a refletir sobre a nossa vida e entendendo sempre que esses degraus eles são subsequentes. Não há como chegar ao 2º degrau sem primeiro viver o 1º degrau. Não há como chegar nos últimos degraus sem primeiro ter subido um por um nessa prática das virtudes, nessa prática da purificação da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito, para que assim possamos realmente ser dóceis à moção do Espírito Santo e sermos capazes de experimentar já nesta terra a alegria do céu e no futuro receber a recompensa eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.